Ok, então retomando a nossa sessão de julgamento do dia 5 de outubro de 2020, da primeira turma, terceira Câmara, segunda sessão do CAF, período da manhã, retornando do intervalo às 11h14, presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauritim do Vale e Sheila Aires Cartacho Gomes. Retornando aqui no item 11 da pauta de relatoria do Dr. João Maurício, Girassol Agrícola Limitada. Posso começar? Bom, contribuição previdenciária, são 2 debcades, 2 fatos geradores, contribuições não declaradas em GFIP, contribuição ao Senar e terceiros, isso mesmo. Acho que tem SAT também. Sim, tem SAT, é SAT e Senar. O lançamento foi impugnado, a impugnação foi considerada parcialmente procedente, acho que alguém está com o microfone aberto aí. A impugnação foi considerada parcialmente procedente, havendo a determinação da exclusão da base de cálculo dos valores de devoluções de vendas, que foram comprovados. Foi interposto um recurso voluntário que, em síntese, se alegou: não incidiria a contribuição previdenciária sobre venda da produção adquirida de terceiros, porque, quando da aquisição, incidiu o FUNRAL, encerrando-se a cadeia tributária. O colegiado da qual não considerou as decisões judiciais favoráveis aos produtores rurais pessoas físicas, de quem o recorrente adquiriu a produção, que o impediam de efetuar a retenção do FUNRAL. O colegiado da qual não considerou os comprovantes de recolhimento de FUNRAL e Senar apresentados, relativos às aquisições de produção de produtores pessoa física não albergados por decisões judiciais. O colegiado da qual, embora tenha excluído as devoluções de vendas, não excluiu as relativas aos lançamentos números 13, 14, 15 e 18. O colegiado ACO teria decidido extra petita quanto aos lançamentos indicados sob os números tais, ao adotar a tese de que houve 2 operações, uma no mercado interno, outra concernente à exportação, pois esse não teria sido o fundamento da impugnação, devendo o processo retornar à instância anterior para apreciação correta do quanto impugnado na matéria. Ao contrário do que afirmou a decisão recorrida, o julgamento extra petita não há concomitância, em julgamento extra petita, não há concomitância entre os lançamentos indicados nos números tais e a ação judicial número tal, sendo que os valores foram devidamente pagos e isso não foi considerado na decisão. Que o acordo recorrido deve ser anulado por cerceamento do direito de defesa, porquanto, ao deixar de apreciar os fundamentos da impugnação sob a alegação de concomitância, teria privado o recorrente do duplo grau de jurisdição administrativa. Qualquer semelhança com o processo anterior é mera coincidência, viu? O julgamento do recurso foi convertido em diligência para que a autoridade preparadora juntasse a petição inicial do processo judicial tal, que comprovasse o objeto da ação e informasse a existência de concomitância em relação às contribuições ao Senar. Confirmasse os pagamentos apresentados, realizados antes do início da ação fiscal, e verificasse se são suficientes para a quitação dos débitos constantes dos levantamentos R4 e R5, confrontando-os com o relatório de apropriação de documentos apresentados, RADA, folhas tais, para certificar-se de que já não teriam sido aproveitados no lançamento. Esclarecesse se e em que medida foram incluídas no lançamento as vendas da produção adquirida e se as decisões judiciais favoráveis aos produtores afetam o lançamento nos termos do que consta da solução de consulta COSIT número tal. Desse ciência ao sujeito passivo e abrir-lhe prazo para querendo manifestar-se. A diligência foi cumprida e assim concluiu: não há concomitância em relação à contribuição ao Senar.
que os pagamentos efetuados antes do lançamento foram devidamente considerados, sendo que o valor lançado correspondeu aos valores não declarados em GFIP não pagos. Que a receita de venda de produção adquirida de terceiros foi indevidamente incluída na base de cálculo considerada no lançamento, devendo ser excluída nos termos do anexo A e B desse relatório da diligência. Que eventuais decisões favoráveis aos produtores rurais de quem se adquiriu a produção não afeta o lançamento, que se refere à incidência de contribuição previdenciária sobre a comercialização da produção própria, nos termos do artigo 25 da Lei 8.870, não comercialização da produção de terceiros. Sobre as conclusões da autoridade preparadora, o recorrente se manifestou às folhas tais nos seguintes termos: na inexistência de concomitância em relação ao Senar, não haveria impedimento para apreciação da matéria pelo colegiado da CO, inclusive quanto aos recolhimentos ao Senar decorrentes das operações com a Cooperativa de Produtores Agrícolas da Serra da Petrovina. Que como apontou a diligência, os valores de venda da produção adquirida de terceiros devem ser retirados da base de cálculo. Esse é o relatório. Vamos simplificar. Estou propondo anular o acordo porque o acordo não apreciou a questão do Senar, sob a alegação de que haveria concomitância com uma ação judicial, concomitância que na diligência se comprovou não existir. Então, estou anulando o acordo de primeira instância para que, afinal, aprecie a matéria impugnada. Muito parecido com o caso que a gente votou anteriormente do Dr. Maurício. São outras razões, mas o fato é que ele deixou de apreciar a questão do Senar, que estava na impugnação, nesse caso, sob a alegação da existência de concomitância essa que a diligência afastou. Ok. Alguém tem algum questionamento? Dr. Wesley, como vota? Eu acompanho o relator. Dr. Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Eu acompanho o relator. Dr. Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Dr. Maurício? Também acompanho. Eu também acompanho. Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em anular a decisão de primeira instância para que seja proferido novo acordo. Item 12, doutor Maurício, de novo. Sindicato dos Professores do Município de Palmas. Maurício, o microfone. Vamos lá. Obrigado, senhora presidente. Esse caso é um caso que trata daquelas contribuições sociais previdenciárias previstas lá no artigo 22, inciso 4º da 8.212. Tá? Então, o recurso voluntário está lá na 496 a 524 e ela sustenta em síntese que a DRJ deveria ter aguardado o posicionamento do STF a respeito da constitucionalidade do artigo 22, inciso 4º da 8.212, antes de emitir uma decisão, que estaria incorreta a utilização da taxa Selic como índice para atualização de débitos fiscais e previdenciários em atraso, por analogia, que a recorrente é a entidade dotada de imunidade tributária, nos termos do 156C da Constituição Federal. Diz que é importante observar o disposto pelo caput do artigo 170 e seus incisos 2, 3, 7, 8 e 9, uma vez que a recorrente é a única entidade no município de Palmas que defende os interesses da categoria dos professores da rede municipal de ensino, e isso acarretaria o ser justo o tratamento tributário diferenciado para ela, e que a recorrente não pode ser considerada o tomador de serviço de saúde da Unimed Pato Branco, isso porque a cooperativa nunca prestou serviços no estabelecimento sindical, bem como o contrato com ela firmado em 9 de 2003 não previa a responsabilidade tributária pelo pagamento de contribuições previdenciárias. Nesses contratos de parceria e termos aditivos, não haveria indicação da legislação tributária nesse sentido. Sustenta ainda que a entidade pode gozar dos benefícios do artigo 55 da 8.212, que sempre agiu com boa-fé, e que a multa aplicada no patamar de 100% teria caráter de confisco, que é vedado pela Constituição. Requereu, por fim, o conhecimento do recurso no mérito à reforma integral da decisão recorrida. Eu cito ali quais são os pedidos dele, né? Apesar de requerer prova pericial, não indicou os motivos
quesitos, ou mesmo nome, endereço e qualificação profissional do perito, como determina o 16, inciso 4º do decreto 7.235, né? Eu coloco aqui qual é a descrição do fato que ensejou, né, a descrição que está lá no relatório da notificação fiscal do lançamento do débito, tá? Mostra que é o artigo 22, inciso 4º, mesmo da Lei 8.212, tá? Faço menção também aos argumentos que foram manejados na impugnação, tá? A delegacia de julgamento, à época, entendeu que o lançamento era procedente, porque nós não tínhamos ainda a manifestação do Supremo nesse sentido, tá? E esse é um relatório que me parece essencial, tá? O recurso ele é tempestivo e dele eu conheço integralmente, porque me parece que, apesar dele ter mencionado confiscatoriedade da multa, e isso é uma questão que não aparece nesse caso, porque me parece que a questão de fundo já elimina essa discussão, mas nos próximos casos, quando aparecer a confiscatoriedade, eu vou mencionar para vocês que me parece que não há limitação de confiscatoriedade de multa no texto constitucional, porque o 150, inciso 4º, menciona tributo. Tá? Mas, enfim, a questão que me parece relevante aqui, no mérito que define a questão, é que esse lançamento tributário diz respeito justamente àquelas contribuições sociais que seriam incidentes sobre os valores pagos relativamente a serviços prestados por cooperados por intermédio de uma cooperativa, que estão lá previstos no 22.4 da 8.212. O Supremo já declarou a inconstitucionalidade dessa contribuição lá no recurso extraordinário 595.838, que é o tema 166 da repercussão geral, né? Houve embargos dessa questão, esses embargos não foram com efeitos infringentes, e aí houve a resolução 10, de 30 de março de 2016 do Senado, conferindo efeito erga omnes a essa decisão. Tá? Aí eu cito doutrina e menciono que aqui eu não estou analisando a constitucionalidade em si da exação, que é defeso pela súmula 2, mas apenas aplicando o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Nesses termos, então, eu dou provimento ao recurso, restando prejudicados os demais argumentos da recorrente, porque me parece que esse argumento já é suficiente para afastar o lançamento. Ok, então aquele caso de cooperativa de trabalho, né, que a gente já tem decidido, a turma já tem acatado, né, a questão do STF. O próximo item é a mesma coisa também, ou de cooperativa, não? O próximo item é de obrigação acessória. Código de Fundamentação Legal 68. Que é correlato, né? Que é correlato. Então você está dando provimento também no caso dele? Não. A gente vai para o outro, depois a gente olha. Doutor João? Não. No caso da obrigação acessória, não. Porque eu entendo que são obrigações independentes. Verdade. Doutor João? Bom, muito bem, doutor Maurício. É só um reparo. A questão do princípio do não confisco, o que nos conduz ao não conhecimento da matéria no âmbito administrativo, em relação à multa, embora o texto do artigo 150 trate exclusivamente de tributos, já há uma decisão do STF, na ação direta de inconstitucionalidade número 551, que diz que o princípio da vedação ao confisco, ele vai além do tributo, se estende também à multa. Então, é por essa razão que a gente, mesmo quando esse princípio é invocado em relação à multa, a gente não conhece, porque o STF entende que, embora a Constituição tenha tratado apenas de tributo, o princípio, ele veda que o poder público, por qualquer meio, intervenha sobre o patrimônio do particular acima de um limite razoável. Então, esse é o sentido da decisão da ação direta de inconstitucionalidade número 551. Então, por essa razão, a gente não conhece também quando o não confisco se aplica a multa. Tudo bem, eu até conheço essa ADIM, mas acho que podia deixar para a questão específica de razoabilidade, então, daí no momento que aqui não tem relevância. A gente afastou. Ok. Só minha vez? Sim, eu não botei votação. Alguma dúvida ainda?
Dr. Wesley? É Não, alguma... eu ia votar já e eu ia Então, eu vou colocar em votação, então. Dr. João, Eu acompanho. Dr. Wesley. Não preferindo o voto, eu vou acompanhar, eu endosso todas as palavras do Dr. João e até ressalto o seguinte, que nós temos que ter um cuidado também, no sentido de, ao tentar verificar a tese e afastar a aplicabilidade, nós podemos incorrer, inclusive, na questão de não aplicar o que é devido e, né, pode afetar o mandato. Tem que ter esse cuidado, se a gente não aplicar, né, por exemplo, a súmula CARF, nesse sentido, de não inconstitucionalidade sobre... Mas é interessante esse debate, doutor João, que nós já tivemos, acho que você, o doutor João Berlino, uma época sobre a questão não confia com esse constitucional, não, se era uma matéria de conhecimento, não. E, enfim, a seara doutrinária e acadêmica, ela é bem... Eu acompanho, e até na parte, viu, doutor Maurício, se tu quiseres colocar lá a inconstitucionalidade, que não se trata de uma inconstitucionalidade, está aplicando a decisão do STF, se tu quiseres acrescentar o artigo 62 do RICAF, que nos impõe a obrigatoriedade de seguir a decisão do STF, fica a sugestão para o seu voto, se quiseres acrescentar nessa parte que tu falaste aí, não estou conhecendo a matéria, eu estou conhecendo a matéria porque é a aplicabilidade da decisão e não se trata de inconstitucionalidade, de análise, né, da inconstitucionalidade, mas a decisão em si determinada pelo STF. Então fica a sugestão, cumprimento de novo o voto e os questionamentos trazidos ao colegiado, que é enriquecedor. Dr. Kleber? Acompanha o relator. Doutora Fernanda? Acompanha o relator. Dr. Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Travou meu teclado. Tanto eu acompanho também. Então, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso. Esse foi o item 12, né? Isso. Próximo item, 13. Item 13 diz respeito a obrigações acessórias, Código de Fundamentação Legal 68. Né? Nesse caso específico, um recurso voluntário que está na página 132 a 146. Novamente, ele alega que a DRJ deveria ter aguardado o posicionamento do STF, estaria incorreta a utilização da taxa Selic como índice para atualização, ela seria entidade imune, teria que ser observado 170, incisos 2, 3, 7, 8 e 9, novamente, e não poderia ser considerada tomadora de serviço, a entidade pode gozar dos benefícios de 55%, a recorrente sempre agiu de má fé e a multa aplicada no patamar de 100% teria caráter de confisco, que é vedado pela Constituição. Tá? Ele pede a reforma integral da decisão, ele pede prova pericial também, mas não cumpriu os requisitos, não observou os requisitos do artigo 14, inciso 4º. Esse auto de infração constitui crédito tributário de penalidade, né, pelo descumprimento de obrigação acessória descrita no artigo 32, inciso 4º, parágrafo 5º da 8.212, referente aos fatos ocorridos no período de 9 de 2003 a 12 de 2006. A autuação alcançou o montante de R$ 22.039,72. Tá? O contribuinte também apresentou a sua impugnação, né, com praticamente os mesmos argumentos aqui do nosso recurso voluntário. Tá? A DRJ, pessoal, de Curitiba, negou o provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal conforme o entendimento da ementa, que de fato há omissão na GFIP de fatos geradores. Tá? Então, conhecido o recurso, me parece que, e aqui ele menciona a confiscatoriedade da multa, mas em momento algum faz remissão ao texto constitucional. Tá? Eu começo mencionando, no mérito ali, falando das obrigações acessórias,
E por que eu falo das obrigações acessórias? Falo das obrigações acessórias justamente para quê? Para mostrar que essas obrigações acessórias são autônomas, né, elas independem da obrigação principal, né? Digo que para mim tanto faz obrigação acessória, obrigação tributária instrumental, dever formal, dever instrumental, dever de colaboração, de pouco importa, desde que a gente estabeleça do que estamos falando, né? Além disso, menciono quem são os sujeitos passivos possíveis, né, da obrigação acessória. Menciono ainda que pode haver casos em que o sujeito passivo da obrigação principal e da obrigação acessória não coincidam, né, que isso é meramente contingente. Tá? Menciono ainda o objeto, qual é o objeto dessa obrigação acessória. Menciono que há casos em que pode haver abuso do poder de fiscalizar, não é o caso desses autos, Tá? Menciono ainda que as obrigações acessórias não necessariamente precisam ser estabelecidas por meio de lei, tendo em vista que o parágrafo 2º do 113, não do 133, mas do 113, fala que a obrigação acessória decorre da legislação tributária, não só da lei, da legislação tributária, né? E concluo que nesse caso específico, analisando o processo, a obrigação tributária que estava sujeita à recorrente não padece de qualquer ilegalidade. Me parece que não padece de qualquer ilegalidade porque, de fato, ela realizou a conduta ilícita. Né? Eu até menciono ali que, no presente caso, foi exatamente a conduta da recorrente quando menciono que ela deixou de apresentar ou apresentou os dados, né, a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Então, nesse particular, eu nego o provimento ao recurso, no caso das obrigações acessórias. Agora, no que se refere à confiscatoriedade da multa, eu tenho uma sincera dúvida se de fato, do ponto de vista sintático, se de fato diz respeito a uma questão relativa à constitucionalidade. Tá? Tenho sincera dúvida mesmo. Cito aqui alguns entendimentos, conheço, doutor João e colegas, aquela decisão do Supremo, mas me parece que, em não considerar a confiscatoriedade da multa uma questão constitucional, me parece que eu não estou afrontando a súmula 2 do CARF. Me parece. Né? Posso estar equivocado, mas me parece que eu não estou afrontando a súmula 2 do CARF. E aqui, inclusive, a multa não me parece confiscatória. Não me parece confiscatória, justamente porque, salvo engano meu, a multa, primeiro, que ela não é confiscatória porque o valor não é tão alto a ponto de atingir o patrimônio do particular nesse caso. Né? E está estabelecido em lei, se não me engano, foi aplicada no patamar mínimo. Né? Então, no que se refere à não confiscatoriedade, eu afasto também, nego o provimento no que se refere à confiscatoriedade. No que se refere à aplicação da taxa Selic, aí me vale aqui da súmula CARF número 4, e também, nesse particular, nego o provimento ao recurso. Então, diante de todo exposto, nego integralmente provimento ao recurso da recorrente. Tudo bem. Pois bem, então aqui é o auto de GFIP referente, eu estava olhando aqui, a questão da cooperativa de trabalho. Eu fico na dúvida se eles não seriam correlatos, apesar de que ele tinha a obrigação de declarar em GFIP os pagamentos feitos a essas cooperativas, embora a gente considere, né, que elas são inconstitucionais. O dever de declarar em GFIP, a meu ver, ele existiu. Ele tinha que declarar em GFIP essas notas fiscais. Então, eu acho que nesse caso, embora o 68 tenha alguma correlação, eu acho que nesse caso não seria o caso. Mas penso que, como ele questionou a multa, talvez seja o caso de aplicar a súmula CAF 119, na hora da liquidação aí do acordo. Eu nem vou entrar no mérito da questão da multa confiscatória, vou deixar para o doutor Wesley e doutor João aí, mas no meu entendimento, assim, talvez fosse o caso de aplicar a súmula CAF 119 para fazer o comparativo aí. 119. Que no caso, como não vai ter o principal, vai acabar sendo 68 mesmo. A palavra o doutor Wesley tinha pedido antes, do doutor João.
Eu acho que foi, eu não lembro a ordem, se foi Wesley, Letícia e João. Não, eu acho que foi o João primeiro. Foi João, né? João, Wesley e Letícia. Isso. Então, João. Doutor Maurício, parabéns pelo voto. Foi interessante a tese, muito interessante a tese de desvincular, nesse caso, a obrigação acessória da correspondente obrigação tributária principal, nesse caso da infração 68, porque realmente ele estava, ainda que fosse isento, ele teria que informar. Então, no caso de cooperativa de trabalho, a informação era necessária mesmo sem incidir a contribuição. Então, é muito bem feita essa análise. Mas eu queria voltar à questão do controle de constitucionalidade. O artigo 26A do 7235, que é, na verdade, o fundamento legal da súmula CARF número 2, ele, a rigor, a finalidade desse artigo é impedir o controle de constitucionalidade administrativa. Essa é a finalidade. Então, eu tenho muita dificuldade de admitir, estou aberto a ser convencido, mas eu tenho muita dificuldade de admitir que a gente possa conhecer da matéria de que uma multa eventualmente possa ser confiscatória ou deixar de ser confiscatória, porque a multa sempre decorrerá de uma disposição legal, ela é aplicada de acordo com um dispositivo legal. Se eu admitir que eu posso discutir o montante da multa, se dado a situação daquele contribuinte, se aquela multa é do valor tal que teria característica confiscatória, ao meu ver, por uma via transversa, eu estaria fazendo o controle de constitucionalidade daquele dispositivo da lei que determinou o valor da multa. E isso é que me é vedado. E me parece que foi isso que o doutor Wesley quis chamar a atenção na votação anterior. O fundamento de vedação ao confisco é um fundamento constitucional. Então, veja, ainda que eu admitisse a discussão, apenas por admitir a discussão, porque o senhor admitiu e disse, olha, admito e digo que não é o que o senhor está dizendo. Admito a discussão e não vejo não vejo confisco. E se tivesse vendo? O senhor ia afastar a aplicação da lei? Digamos que fosse uma multa realmente um valor muito alto, porém legal. O senhor ia afastar a aplicação da lei sob a alegação de que seria confiscatório? Isso é o que nos está vedado. E o teor da súmula CARF número 2, quando fala de inconstitucionalidade, está falando isso. Independente de, no recurso, ele citar sequer a palavra inconstitucionalidade. Basta que ele reporte a solução da LIDE à Constituição. Se ele reportar a Constituição, já não podemos apreciar mais. Porque o nosso limite é analisar a legalidade. E aqui, no caso concreto, a multa está de acordo com a lei. Então, se a lei estabelecer sua multa realmente abusiva, valor muito alto, eu também não poderia afastar a lei. Então, daí a vedação da súmula CARF número 2 do artigo 26A do 7235. Por isso eu entendo que a matéria não pode ser conhecida, e aí eu vou pedir uma gentileza aí à doutora Sheila, em relação ao processo anterior que a gente votou, a senhora apenas consignar que eu votei pelas conclusões, porque nas conclusões eu concordo perfeitamente com o relator lá daquele processo, da não incidência da contribuição previdenciária sobre o cooperativo de trabalho. Obviamente que eu concordo. Mas eu não posso concordar com admitir sequer a discussão se esse valor seria ou não seria confiscatório. Nem naquele, nem nesse. Eu também voto quero colocar observação também. Mais alguém? Talvez eu possa até rever o entendimento, né? Sim. Porque a súmula CARF fala em não se pronunciar sobre questão de constitucionalidade, seja para acolher ou para afastar, entendeu? Eu acho que a gente se pronunciando está indo contra, está deixando de aplicar essa súmula, entendeu? Foi o que eu tinha ressaltado no voto anterior, talvez não com a clareza do Dr. João, como sempre bem colocado, para que isso fosse considerado, e aí eu não sei se ficou, a gente passou um lapso de não ter votado pelas conclusões.
cumprimento aí o doutor Maurício por trazer questões polêmicas, mas eu vejo que realmente não tem como fugir da questão constitucional do efeito do não confisco, porque ele está lá no artigo 150, inciso 4º, a Constituição, né, diz que sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte é vedado à União, né, os demais entes, utilizar tributo, inciso 4º, né, com efeito de confisco. A dissonância, e aí eu reservo até, que nem o doutor João, mudar de opinião, vou fazer as minhas reflexões também, que eu acho que é muito importante trazer ao colegiado, e não à toa surgem novos entendimentos e compreensões, né? Mas eu vejo ainda, até eu queria a sua interpretação sobre esse dispositivo e a dissonância, né? Que assim, a princípio de tu ter falado aqui sobre uma questão da multa, enfim, eu queria aprender um pouquinho mais também sobre essa parte, que de repente eu até me convenço se lá na frente tiver algum entendimento diferente. Na verdade, Wesley, não é nem somente a questão sintática do 150, inciso 4º. Não é nem só isso, que lá fala tributo e nós estamos discutindo multa, né? Eu acho que essa interpretação extensiva é, no mínimo, perigosa, né? E mais, aqueles que defendem a aplicação desse entendimento do não confisco também às multas, usam como argumento principal o fato do 113 falar que a obrigação principal é composta de tributo e penalidade. E aí eu acabo caindo num caso curioso que eu acabo interpretando a Constituição, o enunciado constitucional, a partir do 113 do CPM. Essa é a minha bronca, por assim dizer, com o dispositivo. E mais, me parece, e aqui... infelizmente a gente está sendo gravado, porque é uma opinião antipática até mesmo, mas me parece que a multa tem sim que ter efeito justamente para inibir o ilícito. Então, por uma razão simples, não é multa, porque não é uma penalidade. Para a penalidade pecuniária não há não encontro mesmo nenhum local constitucional em que haja a expressa proibição à constitucionalidade da multa. Mas talvez eu esteja equivocado no que se refere a dizer que essa questão é ou não constitucional, porque me parece de saída que ela não é. Agora, me parece que o pulo do gato é justamente dizer se a multa pode ou não ser confiscatória. A multa, me parece, pode ser confiscatória. Inclusive, nós temos pena de confisco lá no 243. Sabe? Então, me parece que a questão, de fato, não é constitucional e me parece, de modo bem antipático, que a multa deve ser confiscatória justamente para inibir a prática do ilícito. Porque senão fica muito caro. O cara que tem dinheiro, ele pode escolher praticar o ilícito, porque afinal de contas ele compra a prática do ilícito. Bons argumentos, né, diga-se de passagem. Porém, eu vejo que a questão do confisco, né, que engloba, e aí uma questão interpretativa, eu não posso permitir que o Estado, agora a sua interpretação de que eu tenha praticado alguma questão irregular, não vou falar nem ilegal, mas irregular, venha e me penalize de forma com uma multa e cobre 3 vezes mais o tributo para eu não reiterar isso. E aí nós vamos cair numa situação você nem sempre está atribuindo uma ação como se fosse ilícita. Tá? E aí o STF recentemente decidiu sobre a questão do ICMS ser uma matéria ilícita, ou não ser um recolhimento, a questão do ICMS lá destacado ou não, que responde o contribuinte agora a seara penal. O defeito de nós, consequentemente, acatarmos essa possibilidade de multa não ser, aliás, da multa ter o efeito lá do seu confisco, do meu ponto de vista, traz uma série de consequências até mais drásticas, né, no funcionamento da empresa, o Estado invadindo uma propriedade, porque a ideia do Estado é penalizar uma ação ilícita para que ele não reitere. Ok,
para isso nós temos, talvez, a multa qualificada, o processo administrativo fiscal para fins penais. Então, nós começamos a ter outros ramos e ramificações do direito que visa penalizar aquilo. Agora, eu não posso tratar qualquer ato e qualquer fato como se eu estou lá dando uma chibatada no contribuinte, olha, você não vai mais fazer isso e agora você está com uma multa 3 vezes mais e o efeito do confisco. Wesley, é para evitar com que ele faça pela primeira vez a multa. Pois é, mas a didática, eu acho que essa didática de orientativa da multa, né, para evitar que ele faça novamente, ela tem um limitador, do meu ponto de vista. Mas o limitador não é o confisco. O limitador pode ser uma outra análise que é feita relativa à razoabilidade, não é questão de respeito ao confisco. Por isso que nesse voto, eu vou votar, inclusive, pelas conclusões, entendo sim que há aplicabilidade da súmula CARF número 2, mas reserva aí o direito de, como diria o nosso colega Marcelo, evoluir o entendimento, evoluir ou involuir, né, não sei. Evoluir, e claro, sempre eu acho assim extremamente importante trazer esses debates ao colegiado, porque nos enriquece ainda mais e fundamenta ainda mais nos nossos votos. Então, assim, sem nenhuma crítica, Maurício, obviamente, claro, e respeitando muito as suas fundamentações, né, e aprendendo com você também agora, né, com a nossa, integrando o colegiado, eu vou votar pelas conclusões, e foi o que eu tinha ressaltado no voto anterior, e talvez eu tenha passado também, né, que não tinha colocado. Eu vou verificar quem queria colocar pelas conclusões, que não está alterando o resultado do julgamento, né, que foi proclamado. Eu não vejo prejuízo a gente colocar o pelas conclusões aqui. Estou pela ordem das falas da doutora Letícia e depois da doutora Fernanda. Eu só tenho uma dificuldade, embora eu conheça a jurisprudência até do STJ recente, eu tenho dificuldade em manter esse lançamento se a obrigação acessória foi descumprida em razão de um tributo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, cujo embargo de declaração para modular efeitos também foi improcedente. Para mim é muito claro que são obrigações distintas. No entanto, eu não vejo como, eu vejo na lógica dos efeitos uma declaração de inconstitucionalidade, né, que naquele momento não poderia produzir efeito aquele fato gerador. Logo, eu não vejo por que estaria obrigado o contribuinte a fazer essa declaração. Então, assim, eu só vou colocar esse meu posicionamento porque eu tenho um processo idêntico. E que nesse processo idêntico, por obrigação acessória, eu entendi que como efeito da declaração de inconstitucionalidade, não estaria... É a mesma lógica dos nossos julgamentos de tributos decaídos. Que a gente fala, não, eu não preciso ter obrigação acessória em tributo decaído. Manter a obrigação de um tributo declarado inconstitucional, eu também, entendeu? Eu faço uma correlação nesse sentido. Então, eu entendo que são diversas, que eu estou diante de um princípio da legalidade, mas qual o sentido de impor ao contribuinte a declaração de um tributo inconstitucional, que eu não tive modulação de efeitos. Então, é um posicionamento meu pessoal, embora uma decisão, até quando eu estava fazendo esse voto do STJ recente, foi na lógica do doutor Maurício, que são independentes, mas eu particularmente acho, inclusive com suspensão do Senado, que eu naquele momento ele descumpriu, sim, mas é inconstitucional, é a mesma questão do tributo decaído, que a gente tanto julga aqui. Doutora Fernanda. Era só tentando ser objetiva para não ser prolixa nem repetitiva. Primeiro, eu concordo plenamente com os argumentos e colocações colocados pela Letícia. Com relação ao doutor Maurício, achei excelente as ponderações. Sempre é bom a gente fazer diferentes reflexões de acordo com o que a gente estudou e acredita, porque eu acho que amplia a nossa visão e conhecimento, diferentes formas de enxergar o assunto.
Eu só realmente queria, assim como o Wesley ponderou, eu também vou votar pelas conclusões, porque, em que pese ser excelente, né, cumprimento e acho de uma extrema lógica a fundamentação de que seria confiscatória, mas eu vou aprofundar o assunto porque eu tenho uma dificuldade de entender, primeiro, que o caráter confiscatório não é vedado pela Constituição. Eu entendo que, de acordo com o artigo 150, existe uma vedação ao confisco, né, lá no artigo 150 da Constituição Federal, artigo 150, inciso 4º, tá, e o artigo 5º, inciso 56. Enfim, eu entendo que teria, tá, uma vedação, e acho que tem que ter, sim, caráter punitivo, acho que tem que ter, sim, um caráter que desacelere e tire o incentivo, né, dificulte a vida do contribuinte que quer burlar, mas eu entendo que a própria aplicação da multa, ainda que seja pesada, mas eu entendo que isso já o pagamento da multa e doer no bolso, eu entendo que já é uma punição suficiente para desacelerar e desincentivar. Tá, agora, eu entendo que, justamente por isso também vou votar nas conclusões, eu entendo que não é efeito confiscatório, e entendo que a Constituição realmente deixa claro e tenta impedir a prática, né, da tributação nesse sentido, justamente pautando na proporcionalidade, razoabilidade, enfim, e por aí vai. Mas, obrigado, achei excelente e realmente fez a gente pensar um pouquinho fora da caixa com diferentes argumentos. Doutor Chon, queria falar? Eu, embora discorde da doutora Letícia quanto à questão da obrigação acessória, que tendo sido declarado inconstitucional o tributo, incidente sobre aquele fato, não subsistiria a obrigação acessória neste caso, porque neste caso não se trata de declarar o tributo, senão de declarar os pagamentos efetuados à cooperativa de trabalho, ainda que isentos, ainda que não incidisse tributos. Então é diferente da situação em que o tributo em si deveria ser o objeto da obrigação. Não é o caso. Embora eu discorde desse aspecto do comentário dela, eu tenho que concordar numa coisa. O que é uma obrigação acessória? A obrigação acessória é aquela instituída pela legislação tributária que tem como finalidade identificar o fato gerador do tributo, instrumentalizar a administração tributária para que possa identificar o fato gerador do tributo. Então, por exemplo, se mesmo que haja uma lei determinando que o contribuinte forneça o seu endereço, um exemplo, o endereço talvez não fosse um bom exemplo, mas declarasse lá a sua raça, mesmo que isso fosse obrigação legal. Se isso não for útil para se identificar o tributo, o fato gerador do tributo, isso não é uma obrigação acessória. Pode até ser uma obrigação legal, mas não é uma obrigação tributária acessória. Pode até estar o cidadão obrigado a fornecer essa informação por decorrência da lei, mas essa obrigação não é a obrigação prevista no CTN. E aí, acho que está correta a doutora Letícia, sim, quando diz que se não incide tributo sobre pagamentos à cooperativa de trabalho, por decorrência da inconstitucionalidade, se não existe, ainda que estivesse obrigado a fornecer essa informação em GFIP, isso não é uma obrigação acessória, porque essa obrigação de fornecer essa informação não tem como fito apurar o tributo, já que sobre essa informação não haverá a ocorrência do fato gerador. Então, se não é obrigação acessória, não poderia, aí está correto, tem que admitir que está correto, doutora Letícia, não poderia incidir a multa.
Não estou dizendo que o contribuinte não estava obrigado a informar, porque a lei obriga a informar independente, inclusive se fosse isento. O que eu estou dizendo é que essa informação não é uma obrigação acessória. Porque ela não está vinculada à apuração de um tributo. Não sei se é isso que a doutora Letícia quis dizer, quando ela disse que, ao tornar inconstitucional o tributo, não tendo havido modelação dos efeitos da decisão, não haveria obrigação de informar. Até há obrigação de informar, porque a lei diz. Só que essa obrigação não é a obrigação acessória prevista no CTN. Doutor João, aqui no auto de infração, está bem especificado na descrição do relatório em que a obrigação infringida é deixar de informar mensalmente ao INSS, por intermédio da GFIP, todos os fatos geradores, não é as notas fiscais, né? Os fatos geradores de contribuições previdenciárias referentes a valores pagos à Unimed Pato Branco, omitindo-se dessa forma fatos geradores de contribuição previdenciária. É diferente de um auto de GFIP por incorreção. O auto de GFIP por incorreção está incompleta, GFIP, mas nesse caso o auto é por fato gerador. Se não tem um fato gerador, por que eu vou considerar que teve a obrigação acessória infringida? Faz sentido, sim. No meu auto de infração, do processo que eu vou analisar, eu tive cuidado de olhar o auto de infração se reportava também, ou o relatório fiscal, ao artigo declarado inconstitucional, além de precisar a questão da Unimed. É o mesmo caso. Então, eu não tive o raciocínio com o requinte do João, mas foi mais ou menos isso. Olha, eu sou obrigada a apresentar meu extrato bancário todo mês para o fisco. Aí, de repente, falaram, não, isso é inconstitucional. Por eu não ter deixado há 3 anos, algumas vezes eu vou ser multada por isso, entendeu? Mas a questão aqui me parece, eu acho interessante a discussão, mas a questão me parece qual é o efeito da declaração de inconstitucionalidade nesse Exato. É de nulidade ou anulabilidade? Porque à época havia uma presunção de constitucionalidade e esse cumprimento estava baseado numa presunção de constitucionalidade. Né? Então, mas a produção dos efeitos ex tunc, né, é uma questão que eu acho que poderia nortear nosso raciocínio. Né? De anulabilidade eu tinha a presunção, só que a partir do momento que foi declarado, eu tenho efeitos ex tunc em relação a essa obrigação, a esse tributo. Logo, eu entendo, na mesma lógica dos tributos aí decaídos, que não precisaria ser declarado. Só o senhor para trazer tanto debate, doutor Maurício. Ele próprio um controle de constitucionalidade prévio. Sim, ele descumpriu. Naquele momento, eu não tenho dúvida que ele descumpriu. Só que ele foi beneficiado com esses efeitos retroativos. Eu não tenho a menor dúvida que naquele momento ele descumpriu. É como se eu estivesse excluindo uma rubrica do levantamento do auto de infração, por algum motivo, e eu tivesse que excluir essa rubrica da obrigação principal. Eu estou excluindo, vamos supor que esse auto tivesse 2 rubricas, contribuinte individual e cooperativa de trabalho. Eu excluí a cooperativa de trabalho porque é inconstitucional do meu auto de obrigação principal. Eu não tenho que excluir ele do 68? Mantive o contribuinte individual lá. Eu acho que a lógica é muito parecida. Se você excluir uma rubrica da obrigação principal, você tem que excluir ela no 68, né? Porque nesse caso é diferente do auto de GFIP por incorreção. Depende, exatamente o que eu ia falar. Depende da obrigação. Nesse caso, é o fato gerador. Você omitiu o fato gerador. E aí, ele foi beneficiado porque... A época era um fato gerador. Exato. A época era um fato gerador. Desculpa insistir nesse ponto, mas a época... Não, eu tô realmente na dúvida também. Eu tô muito tendente a... Eu não tenho a menor dúvida que era um fato gerador. Tanto é que quem pagou eventual pagamento de multa depois, antes da declaração, pode ajuizar uma ação anulatória, pode pedir uma restituição do indébito na justiça,
porque ele foi multado, pagou por aquilo, mas eu não precisava. Então, não tem a menor dúvida que isso ali houve descumprimento. Eu só não vejo, pela lógica dos efeitos da declaração, enfim, o STJ julgou em 2019 no exato entendimento do Dr. Maurício. Né? Nós não estamos vinculados a essas decisões, mas eu discordo. E tem muita decisão em espaço diferente. Não tem nenhum precedente da Câmara Superior nesse sentido? Não, o que eu vejo os precedentes da Câmara Superior é que são obrigações reflexas, né? Tem nos 68 lá, eles botam lá, obrigação reflexa. Não é o caso aqui, não. Não é o caso, né? Não. Tanto é que, por exemplo, se a gente julga um processo principal, falando que foi pago indevido, não sei, houve um pagamento, realmente foi indevida a cobrança, eu tenho reflexo imediato na obrigação acessória. Na verdade, não, doutora Letícia, desculpa. Nos casos aliás, há muitos casos em que a obrigação principal não subsiste por um motivo ou outro, mas subsiste a correspondente obrigação acessória. No caso da obrigação acessória, e aí está correto, doutor Maurício, a gente já votou essa matéria várias vezes, não tem aquele princípio de que o acessório acompanha o principal, porque, na verdade, o termo acessório, dado ao nome dessa obrigação, é um termo extremamente inadequado que causa essa confusão, porque esse acessório não é em relação à obrigação principal, é acessório no sentido de assessorar a administração fiscal na identificação dos fatos geradores. Então, as pessoas imaginam que é a relação entre acessório e principal, o que não é verdade. O ideal seria chamar obrigações instrumentais, isso seria o termo adequado. Então, inclusive, admito que há casos em que a obrigação principal estará decaída e a obrigação acessória correspondente não estará, porque tem termos de início diferentes. Então, não é sempre que a obrigação principal deixará de ser exigida, que também se deixará de exigir a obrigação acessória correspondente. Só estou fazendo essa ressalva. Neste caso aqui, eu li o voto todo do Dr. Maurício, o voto está fantástico. É difícil discordar dos argumentos colocados pelo Dr. Maurício aqui. Também acho, doutora Sheila, que não há decisão da Câmara Superior, porque não imagino que haja divergência sobre essa matéria. Eu não conheço divergência, estou vendo agora uma divergência. Estou vendo agora, aqui, trazida pelo Dr. Maurício. Pode até ser que haja, mas eu não conheço essa divergência que tenha subido para a Câmara Superior. Mas a doutora Sheila está correta. Se fosse um lançamento porque ele deixou de informar algo que ele deveria ter informado na GFIP, e a lei obrigasse ele a informar e estabelecesse multa por não informar, seria diferente do fundamento deste auto, que é deixar de informar fatos geradores. Porque aqui, nesse caso, não houve fato gerador. Enquanto o que se atribuía como fato gerador foi considerado inconstitucional, e aí com efeitos ex tunc, como disse a doutora Letícia. Então, aí eu acho que o fundamento do lançamento não se sustenta mais a partir da declaração da inconstitucionalidade desse lançamento. Poderia ter sido outro, poderia ser um erro de GFIP, não omissão de fato gerador. Aqui tem até um acórdão da Câmara Superior, mas não é bem exatamente, é sobre isso, mas não é bem exatamente o que a gente está falando, mas a conclusão foi a de que não, obrigação correlata. Dá uma olhada nesse acórdão aí, é 9202-008-596. Não é exatamente o caso, mas é uma 68 com cooperativa de trabalho. É da Câmara Superior. Não é bem a conclusão que a gente queria, não, mas... 9. Deixa eu abrir aqui. 9202-008-596. Uma questão de ordem, doutora Sheila, vamos tirar isso com vista em mesa, vamos analisar a matéria. A gente já conhece a matéria, dá para votar isso depois? Sim, a gente vota, e aqui tem mais um outro, que eu acho que também, aqui ó, tem mais um outro da Câmara Superior também, eu vou passar para vocês, que é justamente sobre essas contribuições. Vamos dar mais uma pesquisada, que eu acho que é o caso da gente refletir melhor sobre esses julgados aqui.
Eu vou encerrar a gravação, que já são 12:08, e ele vai sair com vista em mesa. Fabiana, a gente vai interromper